Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta no nosso canal Dr. Milton Mida, YouTube, Facebook, Instagram. O vídeo de hoje se chama Como a mediunidade chegou aos púlpitos das igrejas evangélicas. Para isso você tem que acompanhar comigo um pouquinho na história, vamos voltar mais ou menos uns 80 anos atrás. Nós tivemos na América do Norte, que é o grande influenciador das igrejas brasileiras, nós tivemos na América do Norte uma união de lideranças, de fortes líderes expressivos em todos os canais de mídia, a solicitação, o pedido que nós poderíamos ter a psicologia como ferramenta de auxílio nos púlpitos das igrejas evangélicas. Só que essas fontes de informação, essas ciências que foram apresentadas aos pastores evangélicos passaram a substituir gradativamente, cada vez mais, a Bíblia, o livro de Gênesis e Apocalipse, e passaram a ser substituídos por Sigmund Freud, Carl Rogers e Carl Jung. Mas você sabe que da onde esses três homens tiraram as suas teorias? Nós temos as três principais teorias do mundo, as três principais forças da psicologia dita moderna. Temos a psicanálise, temos o humanismo secular e temos a terapia analítica, a psicologia analítica de Carl Jung. Esses três homens trouxeram informações com rótulo de ciência. Lá embaixo está escrito ciência. Mas se você souber de onde eles tiraram tais informações, você vai ficar estarrecido. Primeiramente, segundo Freud, ele, por ser judeu e ter uma forte influência judaica, ele se concentrou totalmente no Antigo Testamento pela obrigação de ler, pelo convívio e pela influência judaica. Então o que ele faz? Ele não fala espírito, alma e corpo, ele fala id, ego e superego. E começa a viajar de uma forma assim extremamente insana. Ele usa colocações dos sonhos do Antigo Testamento e diz que os sonhos têm grande importância, os sonhos têm significado, fala tremendamente da parte sexual, tudo mentira, tudo fake news. Não existe id, ego e superego. Não existe fase anal, fase oral, fase fálica, essa salada de confusões que Sigmund Freud trouxe. E o principal de todos eles é o inconsciente. Não existe o inconsciente, como também não existe o subconsciente. Temos memória, temos cognição, temos uma série de fatos cientificamente comprovados. Mas essa baboseira, essa mentirada toda foi acrescida e inserida dentro do contexto teológico como ferramenta de aconselhamento pastoral, por incrível que pareça. Ou seja, temos 90% das igrejas batistas ou igrejas dessa linha tradicional utilizando a psicanálise como ferramenta de educação e aconselhamento. Mas fique sentado que você vai ver agora o que veio de pior pela frente. Vamos pegar uma outra escola, a escola humanista, Carl Rogers. Carl Rogers era extremamente influenciado pelas coisas ocultas, pela mediunidade e por situações extremamente loucas em que ele utilizava como fonte de informação. Carl Rogers, vamos pegar um exemplo simples da vida dele. A sua mulher estava no leito de morte, prestes a morrer, prestes a falecer. Carl Rogers chega para sua mulher e fala: querida, você tem que assumir o que nós estamos enfrentando. Você precisa encarar a vida. A sua mulher vem a falecer e ele tinha orientado a ela que desejaria separar da sua esposa com a mulher no leito de morte, porque ele queria casar com outra mulher. Sabe onde ele buscou conforto? Sabe onde ele buscou aconselhamento? Sabe onde ele buscou paz para o seu coração? No mesmo local onde ele sempre buscava orientações e instruções nas suas pesquisas espirituais. Ele vai a um centro espírita, numa relação mediúnica. Carl Rogers recebe o espírito da sua mulher. Dita mulher, sabemos que é um demônio. Esse demônio vem, se apresenta como a sua esposa e fala: Roger, pode ficar tranquilo, eu te entendo, eu te compreendo. E Carl Rogers ficou aliviado. Ok? Então, Carl Rogers era muito influenciado pela mediunidade. Agora continue aí, continue no foco. E não tente desligar e dizer que eu estou falando baboseira, não. Vou abrir um parênteses aqui. Sou médico, cirurgião,
perito federal, 35 anos de 20 de cirurgia, mais outros 25 anos, se somando, né, simultaneamente, com trabalhos na medicina ambulatorial e na área de perícia. Tenho muito conhecimento científico, sim, mas acima de tudo, sou servo do Deus Altíssimo, então você tem que me ouvir. Se você não ouvir, você vai continuar sendo influenciado, influenciando o seu púlpito com relações mediúnicas. Agora o pior de tudo, vamos para o terceiro, Carl Jung. Carl Jung, o grande queridinho dos consultórios de psicologia, o grande queridinho de aconselhamento terapêutico e de psicoterapia. Você sabe quem foi Carl Jung? Você sabe quem foi essas figuras que foram premiadas e laureadas no mundo todo? Eu vou dar aqui uma breve explanação sobre a vida de Carl Jung, fundador da psicologia analítica. Carl Jung, quando era criança, ele foi muito influenciado pela mãe dele. Ele tinha pai e avô, pastores evangélicos, né? Mas a sua mãe, ela tinha uma forte relação com a mediunidade. Chegava a tal ponto que na casa de Carl Jung, em sua casa, a sua mãe deixava um quarto separado com 2 camas, com 2 leitos. Porque quando seu pai não estava em casa, quando seu pai saía do circuito, 2 espíritos malignos, 2 fantasmas, que ele chama de fantasma, vinham e dormiam nessas camas. A sua mãe influenciou tremendamente a vida de Carl Jung. E esses demônios, né, esses espíritos, andavam de mãos dadas com Carl Jung. Se você ler a homepage de Carl Jung, você vai ver tudo que eu estou te falando. E ele chega ao ponto de dizer que esses espíritos, esses fantasmas, eram tão reais na sua vida que ele andava de mãos dadas com eles. Carl Jung foi crescendo, ele foi desenvolvendo, ele faz medicina, ele entra na área científica, só que ele não perdeu a influência mediúnica. Os livros dele, os seus escritos, são totalmente envolvidos com espíritos malignos. E os espíritos malignos traziam informação literária que Carl Jung escrevia e levava para as universidades. Ou seja, tudo mentira, porque tudo que vem do inferno vem para matar, roubar e destruir. Teve um determinado dia que chegou uma hoste de fantasma e demônios na casa de Carl Jung. E eles chegaram para Jung e falaram para ele: Jung, Carl, nós estamos extremamente assim, tristes com o cristianismo, porque nós fomos muito agredidos, fomos muito prejudicados, né? Contando mentiras para Carl Jung. Só que Carl Jung se sentia, sabe o quê? Sabe como que ele se chamava? Pastor de espíritos mortos. Carl Jung se rotulava pastor de espíritos mortos. Carl Jung, toda a sua vida científica, né? Isso não é ciência, isso é fake news, isso é mentira, isso é opressão maligna. Toda a sua vida ele teve influência da ocultismo oriental, astrologia, não astronomia, e a influência do centro espírita por intermédio da mediunidade. E aquilo que entra na mediunidade vem para matar, roubar e destruir. Se você seguir, se você se der o trabalho de ler, você vai ler que ele chega ao ponto de dizer que ele era acompanhado por um velho sábio. Esse velho sábio andava junto com Carl Jung. E ele chegou a dar nome de um que se tornou um grande amigo seu, que era o demônio chamado Filemon. Você já ouviu falar no livro vermelho de Carl Jung? Tem pessoas que sonham abrir o livro vermelho de Carl Jung. Sabe o que é o livro vermelho de Carl Jung? É a sua relação, suas experiências com o mundo dos demônios. E esse mesmo mundo dos demônios, que se transformou em vários livros de Carl Jung, passou a ser o quê? Companheiro nos púlpitos das igrejas evangélicas. As igrejas evangélicas adotaram o livro, adotaram psicologia, adotaram psicologia, a terapia de Carl Rogers, de Carl Jung, Sigmund Freud, behaviorismo, gestaltismo, toda essa salada que, na verdade, é um grande labirinto. É um grande labirinto emocional que depois que você entra, você não consegue mais sair. Como é que você vai ter uma pessoa do universo homoafetivo,
que quer sair do mundo homoafetivo e o psicólogo e o psicoterapeuta de uma dessas 5 linhas ser proibido de conduzi-lo do labirinto para fora. Vocês não acham que tem alguma coisa errada, não? Por que quando aqui no Brasil um psicólogo quer dar uma orientação comportamental para um paciente que quer deixar, quer abandonar o mundo homoafetivo, o homem quer voltar a ser homem, a mulher quer voltar a desempenhar o seu papel de mulher, por que a OAB, os órgãos, vêm processando esse profissional? Por quê? Isso tudo é um engendramento, isso tudo é uma coisa arquitetada pelo príncipe das trevas desse mundo. Só que esse mesmo príncipe das trevas dominou por intermédio da letra, não dominou, ele influenciou os púlpitos com a mediunidade. E essa mediunidade entrou igrejas, aconselhamento, ministérios, vida diária, entrou e fez uma grande destruição. E gerou um sentimento hoje para a sociedade que não conhece o mundo e o universo evangélico, uma grande rejeição à palavra de Deus. Isso se chama a apostasia dos últimos dias. A apostasia dos últimos dias, que está escrito lá no livro de Timóteo, Paulo fala maravilhosamente sobre ela, a doutrina de demônios que iria chegar aos púlpitos evangélicos. Que doutrina é essa? É essa doutrina que eu acabei de falar aqui. Você vai pesquisar, você vai ler e você vai entender tudo que eu estou te falando. Tem médicos e pastores, né? Médicos não, pastores, né? O médico, esse assunto, ele não tem domínio. Se ele não for um servo do Senhor, ele não vai entender o que eu estou falando. Tem pastores evangélicos, lideranças evangélicas, usando os livros de Sigmund Freud para aconselhamento pastoral, os livros de Carl Roger para aconselhamento, os livros de Carl Jung para aconselhamento. Isso tudo é uma grande salada de mentira em que é um labirinto que você entra e você não sai mais. Para finalizar, para você bem entender, para você ficar bem irritado comigo, ok? Não existe o inconsciente freudiano, não existe o subconsciente, não existe o id, ego e o superego, não existe fase anal, fase fálica, fase oral, fase sei lá o quê, aquelas loucuras insanas todas que Sigmund Freud escreveu. Não existe a visualização de Carl Jung, não existe o self, a influência dos sonhos, que todos eles sintam insistentemente em falar, como também Carl Roger falou. Todos eles com uma forte influência mediúnica. Influência mediúnica é influência demoníaca. É os demônios entrando por intermédio da ciência nos púlpitos das igrejas evangélicas.